uma atenção dos ministros com relação à questão política, porque se você não tiver a política em ordem, o resto não vai funcionar. Então, nesse sentido, o ministro da Justiça ter uma função política ajuda. No regime presidencialista, a verdade é o seguinte, quem coordena é o presidente da República. Né? Eu já criei coordenador político, tenho líder da maioria, tenho ministro da Justiça, tudo isso é muito bom, tudo isso vai ajudar, mas quem coordena mesmo é o presidente da República. O que a gente podia dizer para a população, para o telespectador, em matéria de segurança? A segurança dele vai melhorar um dia? Vamos dizer claramente essa questão. Segurança, no que diz respeito ao cidadão, a quem está me ouvindo, é uma atribuição do governador do Estado. Do governo, não é do governador, do governo do Estado. Mas não justifica uma omissão do governo federal? Não justifica, nem eu vou justificar. Não é uma atribuição do presidente da República. O que o governo federal pode e deve fazer? Muitas coisas. Em primeiro lugar, as Forças Armadas. Segurança do ponto de vista do governo federal, em primeiro lugar, são as Forças Armadas, que têm uma função decisiva no que diz respeito a dar credibilidade à nossa política externa, a garantir as nossas fronteiras e, de alguma maneira, também, pela Constituição, a servir de respaldo para a ordem constitucional. Há um outro aspecto que eu acho que o governo federal tem obrigação, presídios. Há muitos anos nenhum governo cuidou disso e eu estou cuidando. Você está construindo 52 presídios. Acontece o seguinte, o Brasil estava, digamos, muito desorganizado. A grande responsabilidade disso vem da inflação. Não é, quando eu digo isso, alguns ex-presidentes já pensam que eu os estou criticando. Eu não estou criticando, é uma situação objetiva. Há muitos anos não se fazia muita coisa que tinha que ser feita como rotina. Não dá para você, de repente, fazer tudo. O que nós fizemos? Primeiro tem que ter prioridade. A prioridade número 1 foi segurar a moeda. Botar o orçamento em ordem, como ainda não conseguimos, estamos votando. Moralizar o conjunto da administração, evitar que exista, digamos, essa corrupção organizada, sistemática. Eu não posso evitar que lá na ponta, ou sei lá onde, alguém seja corrupto. Quando eu sei, eu pôr em cima. Mas organizada não tem. Você vê que nós estamos privatizando bilhões, não é milhões não, bilhões. Não tem uma denúncia, nada, porque o governo é correto, é limpo. Não é? Bom, isso são prioridades. Agora nós estamos, educação. Cada coisa a seu tempo. Uma das questões para você presidir o país é que você tem que ter a capacidade de ouvir todas as reclamações, mas não se deixar envolver nelas. Porque se você se envolver nelas, você não resolve nenhuma. Você tem que ter o controle da sua agenda. O governo tem agenda. Você, às vezes, você diz, eu sei que está errado, mas não é momento de eu mexer naquilo. Porque se eu for mexer naquilo, eu vou só aumentar... Tem que ter sangue frio nessa hora. Sangue frio. Vou aguentar só o grau de confusão. Então, agora... Deu para começar a construir presídios, são 52. Quantos anos vai levar para construir? 2, 3, 4? Não sei. Mas nós estamos fazendo. Não é? É claro que a população vai demandar e quer ver de imediato. Mas não dá para fazer. Presidente, a saúde. Isso. A minha vai bem. Outro dia eu fui fazer um check-up, tinha uma senhora com cartaz. A sua saúde vai bem, e a minha? E a nossa? Ah, é verdade, é verdade. O presidente se cuida nessa piscina aqui, nada 3 vezes por semana, faz e acho que todo mundo devia fazer, muito bem da coluna. E acho que todo mundo devia fazer a mesma coisa. Um pouco de exercício, não faz mal a ninguém. Não na hora da piscina, que não é fácil, não pode ter piscina. Pode caminhar, por exemplo. Presidente, a gente não consegue matar barbeiro em 2 cidades do interior da Paraíba. Epidemia de dengue no Pará. Eu perguntei para o ex-ministro Jatene, já num programa aqui na Globo News, como é que não se conseguia matar um mosquitinho. Ele falou, conseguimos matar o mosquitinho, o difícil é extinguir o mosquitinho. Não deu para entender qual era a diferença de matar. Meningite no Rio de Janeiro, 176 casos esse ano, 39 mortos. Malária no Rio de Janeiro, comecinho. Epidemia de sarampo em São Paulo e falta de vacina. Não, senhora. Desculpe, mas eu acho que isso é fracassomania. Eu não digo que é tudo errado. Eu não digo que é tudo errado. O Brasil é um dos países que mais conseguiu fazer vacinação em massa, de que se tem noção. Outros países copiam as nossas técnicas. Nós pegamos, às vezes, um fato isolado e dizemos, olha aí a tragédia, porque nós gostamos da tragédia. Não estou dizendo que esteja uma maravilha, não está. Nada é uma maravilha, mas também não é verdade que isso esteja acontecendo assim. Pegue o dengue, por exemplo. Vou repetir o que eu ouvi do ministro Jatene, porque eu de dengue não sei nada. Conheço o mosquitinho, não sei nem saber se aquele é o mosquito do dengue ou não. É o seguinte, nós já acabamos com o dengue várias vezes. O que acontece é que o dengue volta porque os outros países não acabam com ele. Então agora se trata de um projeto que está em marcha, que foi lançado pelo ministro Jatene. É de política externa? Um programa de política externa? Sim, senhora. É um programa que da OPAS, da Associação Pan-Americana de Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, porque ou se acaba com o dengue em toda a região, ou ele volta, porque o mosquito não conhece a fronteira.
Ele entra. E isso no conjunto, que sabe o que significa? É falta de educação. Porque saúde está muito ligado com a educação. Mas o que nós estamos fazendo? Programas conjuntos de educação e saúde. Você sabe qual é a demanda número 1 do telespectador dos canais de televisão? Qual? A cabo? É saúde. Eu vi uma pesquisa outro dia, que a população quer mais saber é de saúde. Então, se você tiver bons programas, e o Ministério da Educação está fazendo, essas TV Escola que nós fizemos, mais as TV educativas, a própria Organização Globo tem, né, ensinar coisas elementares de saúde, e isso é que combate efetivamente. Né? Vacina não é isso, não. O que aconteceu com a vacina é outra coisa. O Brasil é um país que tem uma boa tradição de vacinação. Muito boa tradição de vacinação. Né? As mães já estavam educadas para vacinação. Não é que já estão educadas para vacinação. Não houve nenhuma catástrofe nisso, não. Tem vacina à disposição. Eu despachei com o ministro da Saúde a semana passada para saber das vacinas. O que aconteceu foi o seguinte: o ministro resolveu primeiro verificar as compras de vacina. Há compras inexplicáveis. Vacinas em grande quantidade para estados que não necessitam daquela vacina naquela proporção. O senhor encontrou muita corrupção nessa área? E vai denunciar, processar? Nós já acabamos com a SEMI e o INAM, só isso? Como só? Você acha pouco? Agora, no caso da vacina, não é esse tipo de corrupção que eu estou me referindo, não. Poderá ter havido, não quero falar sobre o que não sei. Mas o fato é que ele encontrou enormes quantidades de vacina em estados que não precisavam de vacina. Então resolveu revisar um pouco a questão da vacina. E aí tem uma disputa, porque pela primeira vez, espantosamente, o ministro resolveu ampliar os fornecedores de vacina. E houve descaracterização ou desqualificação de vacinas do Instituto Pasteur, o que pareceu um pouco chocante, que um laboratório do Rio de Janeiro, da Fiocruz, considere uma partida de vacina do Instituto Pasteur errada. Então mandou chamar, como já estão vindo, auditores internacionais para ver quem tem razão, porque deu a impressão de que o que havia ali é uma luta pelo mercado. Porque alguns institutos muito bons, como a Fiocruz é muito bom, o Butantan é muito bom, eles fazem a vacina. E queriam ter um pouco o monopólio da vacina. Agora, quem paga a vacina é o governo federal, que dá o recurso, faz o investimento, e depois eles vendem para o governo federal a preço de mercado. Então o governo paga 2 vezes. E o ministro achou isso um pouco demais. E aí houve essa onda toda a respeito de vacina. Há, portanto, mais problemas por trás desse problema do que provavelmente falta de vacina. Há outras questões. A vacina vai voltar a ter vacina no posto de saúde público? Não tem mais falta de vacina? Já tem vacina. A briga dentro do Ministério da Saúde, porque o ministro está tentando desmantelar algumas máfias que havia no Ministério da Saúde. E eu não me refiro à vacina. Teve caso de morte, né? Teve caso de morte. A fechar a SEMI por isso, porque havia corrupção. Né? E quando você faz isso, a luta é muito grande, porque isso tudo tem interesses políticos mesclados. Você sabe quantos funcionários da saúde estão no Rio de Janeiro? Não. Cerca de 60 mil. Sabe quantos hospitais federais há no Rio de Janeiro? 17. Faça as contas. Tem cabimento isso? Agora, você vai mexer nisso, começa a aparecer denúncias contra o governo, contra o ministro, por outras razões. Porque a defesa de interesses corporativos. A tal da corporação. Claro. Então é preciso analisar essas coisas com objetividade. Não estou com isso dizendo que não falte muita coisa. Falta muita coisa. Não estou dizendo que a saúde pública vai bem. Se estivesse bem, maravilha. Dica de passagem que o gasto de saúde, pode ver lá no livrinho meu, Mãos à Obra, aumentou sensivelmente. Em quem que a gente acredita? No relatório do TCU? Está errado o relatório do TCU. Está errado o relatório do TCU. Eu pedi para o ministro da Saúde e da Educação que me faça uma representação para eu representar o presidente do TCU, porque há funcionários do TCU que não estão à altura de lá estar, porque estão passando para a opinião pública dados errados. Qual foi a evolução dos gastos de saúde de 95 para 96? Olha aqui, eu não tenho de memória, mas lá há um dado que eles diziam que em 95 teria havido um gasto de 24 bilhões. Nunca houve tal gasto. Queda real de mais de 50%. É uma loucura isso. Isso é uma irresponsabilidade. Porque se tivesse essa situação, em 95 não havia grita contra o gasto, todo mundo teria batido palma. E em 95 todo mundo reclamou. Isso é um absurdo. Eles não souberam medir 95 e compararam com um dado real de 96. É claro, e geralmente faz uma coisa, não sei se é nesse caso, comparam o orçado com o executado. Quer dizer, quanto está no orçamento e quanto se gastou. O que vale é quanto gastou num ano e no outro. Houve aumento do gasto de saúde. Não é possível que se use um tribunal, e não é o ministro. O ministro Paulo Afonso é um homem sério e meu amigo. Não estou acusando o tribunal. Funcionário, sim. Porque são incompetentes. Mas ele assinou o relatório, ele emitiu o relatório. Quantas vezes eu assino sem ver a documentação? Mas aí não dá, presidente. Se a gente não se responsabiliza pela assinatura da gente... Tudo bem, mas de qualquer maneira você tem que ver qual é a base técnica. Você não tem informação de tudo a toda hora. É preciso verificar o que está acontecendo com alguns funcionários do TCU que sistematicamente apresentam dados que distorcem a realidade. Isso não pode continuar, porque isso é falsidade ideológica.
Presidente, o senhor foi eleito aos 63 anos, está fazendo 66 nesta quarta-feira, e se o senhor for reeleito, o senhor deixa a presidência da República aos 71 anos. O que o faria desistir da reeleição? Muitas coisas. Primeiro isso que você está dizendo. Eu tenho que ver daqui a um ano se eu vou me sentir com energia. Vai, presidente. Bom, a gente o senhor transpira energia. Tá bom, mas transpiro. Não, mas isso, é uma questão que a gente não pode presumir saúde. E eu acho que para ser presidente da República você tem que estar em pleno gozo da saúde. Estando em pleno gozo da saúde, o que o faria desistir da reeleição? Se a população não me quiser. Se perceber que não há um sentimento de apoio na população, ou se eu perceber, por outro lado, que eu não tenho nada novo para fazer, que outro pode fazer. Eu não acho que a gente deva... O senhor imagina que o senhor possa não ter nada novo para fazer nos próximos 4 anos? Eu não imagino isso, não. Eu não imagino. Mas eu preciso saber se o que eu quero fazer vai estar de acordo com o sentimento da população. Eu acho, viu, Lília, o seguinte, nós estamos fazendo uma nova sociedade no Brasil. As pessoas não estão, talvez, percebendo isso, que vem só a nova economia. Mas é uma nova sociedade. Essa nova sociedade aumentou muito a participação de todos. De todos. Isso não sou eu. O Brasil está nessa fase nova de criar uma nova sociedade. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento de construir um Brasil mais igualitário. Eu não acho que o ideal de igualdade tenha desaparecido no mundo. Eu não acho que nós devamos, pura e simplesmente, imaginar que o mercado vai resolver os problemas do Brasil, porque não vai. Quer dizer, nós temos que ter um governo mais, como eu disse aqui, mudando como nas agências de organização do Estado para a parte de infraestrutura, na parte de habitação, que vai ser outro tema que vai entrar aí na hora do dia já, porque é preciso fazer mais casa e nós temos dinheiro para fazer mais casa, mas se criou um sistema democrático que leva a que haja muitos conselhos participando, que é um pouco lento. Mas cria muito emprego também, né? E cria muito emprego. Então você está criando uma nova sociedade no Brasil. Essa sociedade vai ser mais exigente. Ela quer mais justiça, ela quer mais igualdade. Ela quer continuar a melhorar de vida. Quer continuar a melhorar de vida, o que é bom, não é isso? Claro. Então eu acho que isso é muito importante. É um país que não acreditava em si e que hoje acredita, não é? Essa questão do respeito internacional pelo Brasil é importante porque é um indicador de que nós estamos avançando. E as pessoas sentem isso aqui no Brasil, né? Que existe hoje um país que levantou a cabeça. Então eu acho que a questão da reeleição, para mim, se coloca nesse contexto. As pessoas sempre têm a impressão de que a gente quer ficar porque gosta. Eu já disse aqui que isso aqui é uma prisão de luxo, foi o que eu disse. É mesmo, é de luxo. Eu certamente, onde eu vivo, não sei se já foi no meu apartamento de São Paulo, não, senão um dia irá. Você vai ver que é um apartamento de classe média, eu nunca mudei de lá, faz muitos anos que eu moro ali. Claro que aqui eu vivo, desse ponto de vista físico, muito melhor, mas do ponto de vista psicológico, não. Isso aqui é um desgaste permanente, né? Não estou me queixando, porque eu estou aqui porque quis. Não porque e o senhor gosta da presidência? Eu gosto de poder fazer coisas pelo Brasil. Eu gosto de discutir, eu gosto de brigar. O poder é bom? O poder é mau. Mas eu acho que ele é necessário... Mas é bom ter poder? Eu acho que se você tiver um projeto é bom, se você não tiver um projeto é péssimo, porque destrói você. Se o senhor perceber que para a sua reeleição alguma coisa pode comprometer o sucesso do real, o senhor desiste da reeleição? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu acho que o real, eu acho que é fundamental manter o real. Fundamental. O real é mais do que a moeda. É essa sensação que o Brasil tem hoje de que ele pode definir o futuro. Tem Por exemplo, se as reformas não tiverem volta? Bom, eu acho que as reformas são fundamentais e eu vou lutar por elas até o fim. Mas elas vão avançar. E nós já avançamos muito. Porque as pessoas veem as reformas, são duas só que estão lá, que é a Previdência e a Administrativa. Mas nós já mudamos muita coisa na administração. Nós já cortamos muito gasto. Nós já mudamos muita coisa da Previdência. Não há mais fila na Previdência. Isso ninguém fala. Não há mais fila para pedir aposentadoria. O ministro resolveu essas questões. Você hoje tem mecanismos automáticos de poder fazer o pedido de aposentadoria, de contagem do seu tempo. Então, há muita coisa que está sendo feita nessas áreas. Agora, é importante ter essas reformas. E vou falar da reforma administrativa, que deve ser votada, eu espero, essa semana. Veja até que ponto a desinformação prejudica o Brasil. Se fala toda hora que nós vamos quebrar a estabilidade. Você sabe o que vai ser votado na quarta-feira? Eu vou lhe dizer. É o seguinte, é uma regra que permite que o funcionário, mesmo estável, se for incompetente, comprovadamente incompetente, com ampla defesa, possa ser posto para fora. Você acha que isso é para ter o escândalo que está tendo?
É uma vergonha que não O senhor abriria mão do fim desse item se fosse para passar a reforma administrativa, que na prática é o fim da estabilidade? Não, não é na prática o fim da estabilidade. A reforma administrativa é muito mais do que isso. Esse é outro engano. Não, esse item. Esse item não é fim de estabilidade, é isso que eu estou querendo dizer. Esse item é de moralidade pública. Quem votar contra isso está dizendo o seguinte: o incompetente pode ficar incompetente a vida toda e o povo vai pagar por ele. Essa que é a votação que está em jogo. Precisa dizer isso claramente. Os deputados Eles que vão votaram... alegar que é subjetivo, presidente. Não é não, porque tem ampla defesa. E tem regra para isso. Não vão alegar nada, eles vão simplesmente fazer oposição ao Brasil. Esse é o pilar da reforma administrativa? Não é o pilar. E tem isso aí, tem uma outra norma que diz o seguinte: a Constituição manda que nos estados e municípios, se o gasto com o pessoal ultrapassar 60% de certo tipo de conta... A lei da Rita Camargo. Isso aí. Seja possível, portanto, depois de esgotado todos os outros recursos, também colocar em disponibilidade ou afastar os estáveis. Esse é o outro ponto, são esses dois pontos. E disso o senhor não abre mão? Bem, eu não abro mão e quem não devia abrir mão não era eu não, são os governadores e prefeitos. Por quê? Porque isso não tem nada a ver com o governo federal. O governo federal não alcança a lei Rita Camargo. Isso é para os estados e municípios. Agora, eu acho, eu vou dizer com toda clareza, eu acho uma pena que os prefeitos estejam se unindo para ser contra o FEF, que na verdade é um pilar do real. Mas no FEF o senhor está negociando e abrindo bastante exceção para os municípios. Exatamente, que eles estão pressionando erradamente, porque esse fundo, na verdade, beneficia no limite aos próprios municípios, que garante o real. Né? Ao invés de fazer isso, eles deviam estar lutando aqui dentro do plenário para que os deputados votassem essas regras, que são as regras que permitirão efetivamente o prefeito e o governador a mudar. Então, o que eu estou aqui hoje dizendo a você com toda clareza é que a reforma não é o presidente da República, não é para a União. Esses dois princípios, o primeiro é por moralidade pública e o outro diz respeito aos estados e municípios. Então, não vai acontecer nada com o governo federal se eles não passarem, mas os estados e municípios terão maior dificuldade em ajustar seus orçamentos. Mas a reforma não é só isso, não. A reforma é o teto, a reforma é a disponibilidade remunerada, a reforma é você poder fazer carreiras mais adequadas, a reforma é você não ter esse regime jurídico único que impede que você tenha a flexibilidade necessária para melhorar a administração. A reforma é muito mais do que esses dois itens. Nesse momento, o Congresso tem uma oportunidade de criar uma regra ou de reforçar uma regra que faz com que haja um melhor desempenho. E funcionário público está aqui para servir ao público. O público cobra. Não cobram de mim? Tem que cobrar, cobram pela imprensa, na rua, cobram e tem que cobrar mesmo, porque eu tenho que servir ao público. Então por que eu não posso cobrar do funcionário? Não é? Por que eu tenho que ter milhares de funcionários muitas vezes em certas... Como eu disse aqui, no Rio de Janeiro tem 60 mil na saúde para cuidar de 17 hospitais. Por quê? Por que tem que ser isso? Por que eu não posso transferir para as zonas onde isso é necessário, para combater realmente as moléstias onde elas estão? Porque tem aí os direitos adquiridos, não pode mover para cá, não pode mover para lá. Isso não pode, quer dizer, nós criamos aqui, não são todos, o funcionalismo do Brasil é bom. Você tem gente competente. Sim, quem leva, a maioria ganha mal. Não é? Quem leva esse governo nas costas são os funcionários. Eu não sou contra funcionário, pelo contrário. Agora, o que eu não posso concordar é que, em nome de privilégio de uns poucos, porque são poucos, você então deixa toda a classe de funcionalismo atada. Você não pode dar melhores condições. O que a gente sente é a população se sentindo muito mal atendida quando precisa de um atendimento em órgãos públicos. Então, a população se queixa muito de... Se a população se queixa, por que agora o Congresso não diz, olha, vamos dar ao governo instrumentos para que ele melhore o desempenho? É isso que a reforma é isso, infelizmente. Eu acho que é um erro grande das oposições. A oposição aqui é PT, PDT, PCdoB, esses partidos. Por quê? Porque eles não entenderam que o Brasil está mudando, e mudando para melhor, numa fase otimista, boa para a população, e eles estão defendendo tudo que foi constituído pelo regime militar, pelo regime autoritário. Tudo que está aí foi feito pelo regime autoritário, e eles agora virou bandeira de esquerda, é patético. Que eu vou cometer uma inconfidência agora. Eu liguei há poucos dias para o deputado José Genuíno e perguntei para ele qual era a alternativa da oposição. Ele falou, não há. Existe uma enorme avenida a ser ocupada, a oposição não sabe o que propor, não sabe qual é o programa alternativo. Deputados do PT com ampla experiência parlamentar, quer dizer, a oposição sabe que ela não tem nem novos líderes, novas lideranças e que eles não têm programa alternativo. Eles falam isso abertamente. Então veja, mas eu acho por que não tem programa alternativo? Porque se fecharam numa atitude nihilista, negam tudo, criticam tudo, votam tudo contra. O que acontece é que eles se recusam ao diálogo. Eu acho, sinceramente, nós temos que ter uma atitude mais aberta no Brasil. Uma atitude de maior confiança de todos,
A população está olhando para a gente, o que você está fazendo por mim? Isso que eles querem saber. O que você está, Fernando, o que está fazendo por mim, concretamente? É verdade. E nós temos que nos juntar e juntar com a população para fazer isso que você está dizendo, e acabar com o barbeiro. Precisa acabar com o barbeiro. É preciso dar melhor educação, precisa fazer casa, dar financiamento para fazer casa. É preciso garantir emprego. Não é? Porque não é agora, é no futuro, tem que fazer mais investimento. Enfim, tem muita coisa para fazer que não pode ser nessa atitude de oposição sistemática, negativa. Isso é ruim. Já que a gente falou da relação com a esquerda, deixa eu fazer uma pergunta sobre a relação com a direita e com o PPB. Saiu nos jornais nos últimos dias que o ex-prefeito Maluf aceitaria ou estaria pensando em concorrer ao governo do estado desde que o senhor fosse low profile no apoio à reeleição do governador Covas e que haveria um encontro para ser agendado entre o senhor e o Maluf. Isso é verdade? Olha, eu já estive com ele várias vezes. Ele é líder de um partido que faz parte da base do governo, tem um ministro no governo. Né? Não tem nenhum problema em encontrar com o Maluf, com o Paulo Maluf. Agora, a questão relativa a São Paulo é outra questão. O Mário Covas é do meu partido, é um companheiro, é um governador competente e, obviamente, eu vou apoiar o governo Mário Covas. Não tem isso que não paire dúvida a esse respeito. Presidente, reforma ministerial. O senhor aparentemente vai ter que trocar pelo menos 9 em dezembro. Será? Pelo menos 9 são os que se dizem hoje candidatos a alguma coisa. Eles não se dizem. É verdade também que sobe a estrela do senador José Serra para o ministério? Mas nunca baixou, não vai subir. Não sei, diz que ele vai ser um ministro poderoso que vai acumular produção, comércio exterior. Quando começa com essa coisa, isso é para atrapalhar o Serra. Quando o Serra veio para o Ministério do Planejamento, começaram. Vai ser o primeiro, vai mandar, é modo de atrapalhar o Serra. Ele vai voltar a ser ministro? Olha, eu acho que se depender de mim, volta. Já teria voltado. Qual vai ser seu programa de governo na próxima eleição? Mas eu não consegui ainda terminar o meu teste, na próxima. O senhor não tem tudo mais ou menos, assim, alguns tópicos principais? Eu acho que eu disse a você que nós estamos criando uma nova sociedade. Mas eu acho que nós temos que entrar numa fase que você possa mostrar com mais vigor o que já está acontecendo. O investimento está crescendo enormemente no Brasil, enormemente, né? A agricultura nós pusemos de pé outra vez, né? Está também produzindo seus efeitos. Estamos fazendo essas transformações todas na parte de serviços. Estamos fazendo investimento em estradas, estamos fazendo investimento em energia, em telecomunicações. Quer dizer, eu acho que então aí nós vamos ter horizonte para uma sociedade melhor. Eu acho que o tom tem que ser de um Brasil que acredita em si, que é otimista, que vai ser melhor para o povo, para cada um de vocês que está me ouvindo. Isso que precisa. Se eu for capaz de despertar essa confiança, então eu serei candidato. Presidente, o que eu deixei de perguntar para o senhor, hein? Qual é a próxima bomba? Meu Deus do céu. Muito obrigada pela sua entrevista. Deixei de perguntar alguma coisa, não? Não, você perguntou mais até do que era no tempo então possível. Tá. Muito obrigada, presidente. Obrigado o senhor foi muito gentil. Violações dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Direto de Nova York, cientistas americanos advertem: o El Niño, um dos maiores fenômenos climáticos do planeta, vai provocar seca nas regiões norte e nordeste do Brasil entre os meses de dezembro deste ano e março de 98. Terça-feira, 17 de junho, o Jornal das 10 está entrando no ar. O uso de navios da Marinha para transportar mercadorias importadas não é novidade. Imagens exclusivas de um vídeo amador gravadas no ano passado mostram o embarque de mercadorias importadas no porta-aviões Minas Gerais, em território americano. Maio do ano passado, a Marinha Brasileira participa de exercícios no Mar do Caribe. O porta-aviões Minas Gerais está atracado no cais de San Juan, Porto Rico. A ilha é território americano. Estas imagens mostram marinheiros brasileiros descarregando um lote de equipamentos eletrônicos. Os containers de onde saem as caixas são da loja Victus, que fornece o material das listas organizadas pelo suboficial Alfredo Silva no Brasil. É possível ver que há várias caixas do mesmo produto. Aqui são embarcados equipamentos de som. Esta imagem, já no hangar do Minas Gerais, mostra a pilha de caixas com os equipamentos eletrônicos. Agora, marinheiros do porta-aviões levam a mercadoria para outras dependências do Minas Gerais. As encomendas são tão grandes que são necessários 2 homens para carregar os caixotes.
Antes de voltar, o porta-aviões atraca no porto de Pensacola, na Flórida. Recebe helicópteros encomendados pela Marinha Brasileira. Depois, zarpa de volta ao Brasil. Madrugada de 9 de junho. As luzes no convés de voo do Minas Gerais são o início da Operação Desembarque. O porta-aviões já está em águas brasileiras, em frente à costa do Rio de Janeiro. Nesta imagem dá para ver que o helicóptero leva muita carga. Por recomendação superior, o que não for bagagem deve ser coberto com papel pardo, para que a embalagem original das compras não apareça. O esquadrão recebe ordens para partir. O dia está amanhecendo. A carga segue para seu novo destino, a base aeronaval de São Pedro da Aldeia, no litoral do Rio. No cais do Rio, além dos parentes da tripulação, um caminhão e uma frota de caminhonetes aguardam o desembarque de oficiais e da carga. O procurador da República no Rio de Janeiro, Maurício Andriolo Rodrigues, deve pedir nesta quarta-feira à Polícia Federal a abertura de inquérito para apurar as denúncias de importação irregular de produtos eletrônicos nos navios da Marinha. No Rio, o suboficial da Marinha, denunciado como intermediário no esquema de importação irregular de mercadorias, se irrita com a imprensa e acaba detido pela polícia. Hoje, no fim da tarde, o suboficial agrediu um fotógrafo do jornal O Globo na rua. Alfredo da Silva foi perseguido por um segurança de loja e acabou preso por um policial militar. O suboficial foi levado para um posto da PM, prestou depoimento e foi liberado. A Receita Federal vai fiscalizar os navios da Marinha. A decisão foi tomada depois de uma reunião do presidente Fernando Henrique Cardoso com o ministro Mauro Pereira, da Marinha. Amanhã mesmo, a carga da corveta Júlio de Noronha vai passar pela alfândega. Foi o segundo encontro entre o presidente Fernando Henrique e o ministro da Marinha em menos de 24 horas. Mas, no Palácio do Planalto, ainda restavam dúvidas sobre as compras transportadas pelo Júlio de Noronha. O presidente pediu uma investigação para saber se o que ocorreu está dentro do que é legal, dentro dos regulamentos existentes, se houve alguma irregularidade ou não. Foi esse pedido que levou a cúpula da Marinha ao Ministério da Fazenda esta tarde. A Marinha tinha como argumento um antigo hábito, o de fiscalizar suas próprias embarcações. Só que a Receita Federal tem ao seu lado a lei. O artigo 75 do Regulamento Aduaneiro diz que veículos militares também têm que passar pela aduana. É com base nisso que a Receita Federal vai fiscalizar as bagagens transportadas pelo navio Júlio de Noronha. Amanhã mesmo serão indicados os auditores que vão fazer a inspeção no navio. E mais, ficou acertado também na reunião que daqui para frente a Receita Federal vai fiscalizar o desembarque de qualquer bagagem e mercadoria em qualquer base militar. Quem vai dizer que é contrabando ou não, se o que eles trouxeram foi a mais ou não, que a gente faz isso, mas dessa vez a gente vai deixar a Receita fazer. A Receita vai também intimar as pessoas identificadas nas reportagens da TV Globo. O subtenente Alfredo Silva, intermediário nas compras, e o fornecedor dos equipamentos em Miami, Tony Correia. A Marinha divulgou nota oficial negando irregularidades no uso de navios para transporte de encomendas particulares que não passaram pela alfândega. Na nota, a Marinha diz que suas compras são excluídas do regime de prévio licenciamento. A Lei 4.731, de 1965, que define as atribuições da alfândega, só abre exceção para equipamentos militares doados ou sem similar nacional. Foi por isso que a Receita Federal tentou investigar a carga dos navios. Olha, sobraram motivos para não se votar nada hoje no Congresso. A votação da reforma da Previdência, por exemplo, não foi nem discutida nem votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Pelos cálculos do relator da reforma, senador Beni Veras, a votação só vai acontecer em agosto, por um motivo folclórico. O motivo é a provável falta de quórum neste mês de festas juninas. O governador de São Paulo, Mário Covas, depõe na CPI dos precatórios. O governo prepara uma resposta para o relatório do Tribunal de Contas da União. E o ministro das Comunicações, Sérgio Mota, depôs na comissão que investiga o escândalo dos votos. Esses são os destaques de hoje em Brasília com Adriana Mota. Adriana.
Câmara parou hoje para assistir ao depoimento do ministro das Comunicações, Sérgio Mota, na comissão que investiga a corrupção na votação da reeleição. O ministro desqualificou os autores da denúncia, mas admitiu que a fita gravada é verdadeira. Logo no começo, o ministro deu uma resposta de meia hora. Disse o que quis, não o que os parlamentares esperavam. E irritou a oposição. Mas garantiu que tinha resposta para tudo. Eu não tenho medo de enfrentar qualquer debate sobre qualquer assunto em qualquer forma. Os aliados pareciam comemorar a eficiência do estilo trator de Sérgio Mota. O ministro disse que recebeu até hoje mais de 2.000 deputados. Entre eles, os acusados de venda de votos a favor da reeleição. Não se considera denunciado. Acha que a fita com a conversa sobre venda de votos é verdadeira, mas ataca os deputados. Ele expressa a conversa de 2 desclassificados. Eu lamento até, como cidadão, que ele não tenha sofrido um processo rigoroso de cassação de mandatos e tenha se fugido pelo caminho fácil da renúncia. O depoimento, que seria breve, acabou se arrastando até o início da noite e impediu a votação.